Se temos o mesmo objetivo, por que não unir nossas ideias para chegarmos mais rápido? E por que também não dizer mais longe? Foi com essa força de vontade de crescer para sermos bênção que deixamos de ser 3 para sermos 1, mais forte, mais presente, mais preparado. Integrar não deixa de lado nossa identidade, nem sequer os passos que trilhamos para chegar ali. Apenas fortalece quem somos e o quanto podemos fazer. O IAE São Paulo foi fundado bem antes dos demais, 1915. E ele então cresceu de uma maneira, a princípio, bastante difícil o crescimento, mas ao longo do tempo a igreja também cresceu. Um homem chamado Germano Ritter, ele se adiantou, ele não tinha, vamos dizer assim, autorização nem da união e nem da divisão para fundar um novo colégio, mas baseado na experiência do Estado de São Paulo, a comissão diretiva da Associação Paulista decidiu então fundar o IASP. Isso aconteceu acho que em 1949, alguma coisa assim. Então aí nós tínhamos 2 colégios. Esses colégios eram de diferentes organizações, porque o IAE São Paulo era dirigido pela União Sul-Brasileira na época, depois se tornou União Central em 1986, e o IASP era dirigido pela Associação Paulista, que abrangia todo o estado de São Paulo naquela época. Quando surgiu a ideia da Prefeitura de São Paulo de desapropriar as terras do IAE São Paulo, naquela época, isso no início dos anos 1980, eles começaram a ver que não daria para ter um internato de grande porte no que sobraria de terra para o IAE São Paulo. Então foi criada uma comissão dentro do IAE São Paulo, encontraram então esse terreno aqui na cidade de Arthur Nogueira, naquela época, para transferir então o colégio como um todo. Só que quando foi chegando a época, a data, de fazer essa transferência, eles começaram a ver que 300 mil metros quadrados que sobrou em São Paulo, que havia lá mais de 1 milhão de metros quadrados, ainda dava para funcionar um colégio. Então surgiu a ideia da integração. A integração para o movimento adventista é um princípio bíblico. A unidade da igreja é uma de suas doutrinas básicas, é um de seus pilares dos credos. Nós temos 28 credos. O 14º é sobre unidade da igreja. E este tema é presente em toda a Bíblia. Era óbvio que quando o IAE, lá em São Paulo, se dividiu e criou o IAE, lá de Engenheiro Coelho, e logo nesse período, que foi o final dos anos 90, o IASP abriu as primeiras faculdades, a igreja, a organização mantenedora, olhou e disse: nós temos 3 instituições de ensino superior vizinhas a 1 hora. Em concordância com a Associação Paulista Central, que era na época a dona, vamos dizer assim, do IASP, e nós tivemos então a integração chamada Tricamp do UNASP São Paulo, UNASP Engenheiro Coelho e o IASP, agora UNASP Hortolândia, que passou a ser chamado de Campus 3. O processo de integração do UNASP teve fases. A primeira fase foi quando o UNASP surgiu. Então foi a fase das documentações, a elaboração do estatuto, do regimento, enfim, elaboração de projetos. Esse foi o primeiro momento da integração do UNASP. O segundo momento da integração do UNASP, eu diria que começou em 2017. O que foi essa implantação? Aliás, o que foi essa integração? Foi a implementação efetiva de todos aqueles planos que foram traçados nos documentos. Então, uma reitoria integrada, uma vice-reitoria integrada e assim por diante. Esse processo de integração, que é a segunda fase, que começou em 2017, se estende até hoje.
e ele não para, ele continua. Então, eu diria que o NASP passou por esses 2 momentos de integração documental e efetiva implementação das funções que os documentos indicavam. Por que integrar? A integração é um princípio bíblico, é um fundamento do movimento adventista, mas a integração é uma condição de sucesso nos negócios também. Porque quando você integra, você promove sinergia. A sinergia é um movimento harmonioso. As coisas elas funcionam. Os processos ficam mais ágeis. A gente tem mais economia, por exemplo. Enfim, diante de um mundo totalmente diferente e moderno como é o nosso, né, nós precisamos de processos mais ágeis e isso é possível com a integração. Isso é só um exemplo que eu estou dando, mas a integração facilita a existência e a manutenção da instituição e favorece a permanência da instituição no mercado e, no nosso caso, atendendo a nossa missão e nossa visão da Igreja Adventista. O alinhamento dos campi não é fácil. Qualquer instituição que nasce independentemente em unidades diferentes, é difícil a integração. Mas as estratégias principais foram integrar primeiro a alta gestão. Então, a reitoria, a vice-reitoria, depois as coordenações, os cursos, os currículos, depois a área técnica administrativa, o marketing, a publicidade, o RH. Então, a estratégia foi fazer a integração por setores e não assim de uma vez, né? Porque até humanamente é impossível. Se a gente pensar no princípio da unidade, ele só existe porque ele admite a diversidade. E se tem resultado, se cresce, o NASP cresceu. Agora, esse crescimento numeral não pode ser a única prova do cumprimento da missão. Ele é uma prova, ele é uma manifestação muito mais de responsabilidade do que de privilégio. Então, se Deus permite que de 12 alunos, num ano, em 1915, a gente chegasse na década de 90 a 3.000 e poucos alunos e na década de 2020 a 20.000 alunos, é porque ele tem um plano. E o que é ser grande? Ser grande é cumprir o propósito do plano de Deus. O NASP é um lugar de experiências inesquecíveis. Viver no NASP é mais do que morar e estudar, é um estilo de vida. O NASP favorece ao aluno a realizar seus sonhos. É um lugar que torna uma experiência inesquecível porque no NASP ele vive os melhores anos da sua vida. Tudo o que acontece agora na vida dele são decisões para o resto da vida, em relação à formação, em relação à profissão e especialmente em relação à amizade. O diferencial do NASP hoje é o de sempre. O NASP ele tem valores que outras instituições do mesmo segmento também têm. O NASP tem qualidade acadêmica atestada pelo MEC, como outras instituições também têm. O que torna o NASP diferente é a sua visão de futuro, uma visão de um novo céu e de uma nova terra. Tudo isso vale por quê? Porque a rede de educação adventista, hoje ela está integrada em alguns aspectos, principalmente o filosófico. Todo aquele que é educado segundo o padrão, segundo a base do reino de Deus, do crescimento, ele é educado para abençoar. Ele é educado para ser bênção, para ser grande e ser generoso. Com o seu talento, com suas conquistas, ele abençoa outras pessoas. Ele faz outros serem melhores, ou serem bons, ou se superarem. E o NASP, na sua integração, ele cria as condições para cumprir essa missão.